Hoje nós vamos receber aqui a Jussara Bertolucci, daqui a pouquinho, quando as pessoas vão chegando aí, né? Mais um lançamento da Páginas Editora, né? Aqui no perfil da Páginas Editora. Sempre temos lançamentos de livro aqui, também temos lançamentos de livro no perfil da Livraria Páginas. E para quem quiser adquirir o livro, Pequenos Ecocientes, já está disponível no site da editora, o Páginas Editora, e também na livraria. Pode adquirir pelo WhatsApp, que é o 31971748773, ou presencialmente na livraria, que fica lá na Rua Padre Eustáquio, 2475, loja 6. Volto a dizer, um livro que vale muito a pena, né, adquirir, ler, tentar mudar um pouco o que a gente está vivendo, que a gente vive, né, do processo de industrialização, do consumismo, que num dos capítulos aqui a Jussara vai abordar essa questão do consumismo, né, que é muito interessante. Ela vai trazer também uma questão que é interessante também, que é a proposta das feiras de trocas de brinquedos. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse lançamento da Páginas Editora. Daqui a pouquinho, seja bem-vinda aí, quem está entrando, né? Obrigado aí pela presença. A gente está começando aqui mais uma live. E daqui a pouquinho a Jussara entra aí também para a gente conversar. Enquanto isso as pessoas vão chegando. E para quem está chegando agora, é o lançamento desse livro aqui, ó. Pequenos Ecocientes, da Jussara Bertolucci. Tem ilustração do Marcelo Pinel. E é um manual para ensinar as crianças a serem mais conscientes em relação à natureza, né? Para também tentar mudar o futuro do planeta, né? Para tentar entender o quanto todo esse processo de industrialização, do consumo de plástico, do consumo de alguns materiais, são prejudiciais ao planeta e à nossa saúde. Então o livro vai trazer algumas dicas, tem receitas interessantes aqui de como produzir determinados alimentos, determinados produtos que a gente compra no supermercado. Então é um livro muito interessante, né? Para quem está chegando aí, se quiser adquirir o livro, está disponível no site da Páginas Editora e está disponível também, né, na Livraria Páginas, no 31971748773 e também, né, lá na livraria, que fica na Rua Padre Eustáquio, 2475, loja 6. Tá entrando mais gente aí. Daqui a pouquinho a Jussara chega, para a gente começar nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a Jussara já está aí. Então vamos lá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, para quem está entrando aí, quiser interagir, né, fique à vontade. Né? Quiser perguntar alguma coisa em relação ao livro, né, antes da Jussara chegar, quiser mandar perguntas aí, para que quando eu estiver conversando com a Jussara eu possa realizar essas perguntas, fiquem à vontade. Jussara, é você, Jussara, que está dizendo "tô aqui"? Ah, joia, então peraí. Ileida, boa noite. Jussara já chegou. Jussara está chegando aí, vamos aguardar. Ainda não apareceu aqui para mim. O livro já está disponível no site da Páginas Editora e também na Livraria Páginas. Para quem quiser adquirir, no 31971748773 ou então diretamente lá na livraria, que está funcionando de segunda a sexta, né, de 10 às 18 horas e sábado de 9 às 13 horas. Então pode adquirir também diretamente na livraria. Né? A gente vai receber lá com todos os cuidados, né? Todos os cuidados necessários, tem álcool gel na livraria, o espaço é muito arejado, é charmosa, é pequena e está esperando a sua visita. Não deu aqui, deixa eu chamar de novo aqui, não conseguiu entrar. Chamar de novo a Jussara. Não conseguiu entrar, vamos ver agora. Ei, Jussara. Olá, tudo bem? Tava dando um probleminha. Tudo bem, como você vai? Tudo jóia. Tá bom. Obrigado aí por
está participando aqui dessa live, né, do lançamento do seu livro aqui virtualmente, que é o Pequenos Ecocientes, Obrigada. ilustrações aí do Martinho Pinel, né? Tá aqui o livro. Estava dizendo aqui antes de você entrar que o livro é um livro muito interessante, é uma proposta muito interessante para esse mundo que a gente vive, né? Traz muito essa questão da conscientização, não só da criança, mas do adulto também, em relação a esse processo de industrialização, né, do consumo que a gente tem em relação a alguns produtos, o quanto isso é prejudicial não só à saúde, mas também ao meio ambiente, né? Aí traz também algumas receitas de produtos aqui que a gente compra no supermercado, que a gente pode fazer em casa. Mas a gente vai falar disso mais adiante. Só estou dando aqui uma pincelada, agradecer a sua presença e queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo aí. Bom, primeiro, obrigado vocês, obrigado pelo apoio, agradecer a Leida que está aí também, né? Então, eu sou de uma área completamente diferente, eu sou da educação física. Sempre trabalhei com educação, dei aula há muito tempo, mas sempre na área de educação física. E sempre tive essa chamazinha, assim, dentro de mim, com a natureza. Eu sempre tive esse contato, essa conexão. E aí eu virei mãe do Dante. O Dante está com 7 anos agora. E o Dante me acordou mais para esse lado, sabe? Ele sempre foi, assim... Não que a gente não educou, óbvio que tem um incentivo nosso, né? Para que ele seja uma criança mais... que tenha um olhar maior para a natureza, um cuidado maior. E ele me despertou muito mais para isso, assim. Eu comecei a escrever muito nova. Com 10 anos eu já tinha livrinhos que eu mesma fazia, colava, criava editora imaginária, uma coisa assim que já está dentro, sabe? Eu tenho um pai que é escritor, que sempre me apoiou assim também, me incentivou a escrever. E eu comecei assim a perceber que esse lado da educação física podia misturar muito com o lado da educação ambiental. Então, na quarentena eu tive essa luz. Eu dou aula para criança, né? Meu público maior é infantil. E eu comecei a juntar as duas coisas, tanto a consciência corporal quanto a consciência ecológica. Então, assim, de se espantar o tanto de coisa que dá para fazer com criança e o tanto que criança absorve muito rápido, muito mais do que a gente, as ideias, assim. Sim. Sim. É bem, assim, nítido a diferença, sabe? A gente, quando é adulto, a gente tem os nossos entraves, as nossas coisas que a gente aprendeu lá de pequeno, as manias, coisas que a gente não acredita e não consegue mudar. E a criança, ela é muito fácil, assim, muito volúvel nesse bom sentido, né? De mudança. E, assim, a gente tem várias coisinhas que a gente vai mudando no nosso dia a dia aqui com historinhas do próprio livro. Tem uma historinha no livro, inclusive, que é o saco da satisfação. Sim. É interessante, assim, que se aplica, eu acho, muito para a criança de hoje em dia, que as crianças estão muito imediatistas, né? Acho que não só hoje em dia, acho que já tem um tempo, né, que isso está acontecendo. A internet, né, a tecnologia, ela está levando a gente muito para esse caminho do agora tem que ser agora, 5 minutos já demorou demais, né? Não é bem isso? Exatamente. E é o que você falou, né, Jussara? A criança, ela, além de absorver muito mais fácil que a gente que já é adulto, ela é capaz de mudar uma casa inteira. Ela é capaz de mudar o ritmo da casa, ela é capaz de mudar a ação do pai e da mãe, né, desde que o pai e a mãe permita. Eu tenho um filho de 5 anos, né, e tenho um de 14. Então, assim, meu menino de 5 anos, eu ensino para os dois a mesma coisa. Por exemplo, não vai atravessar a rua, tem que atravessar com sinal de pedestre aberto. Então, outro dia ele estava... E eu estava meio voado, aí eu fui atravessar, ele me segurou. Papai, o sinal do pedestre tá fechado. Eu falei, ô filho, ainda bem que você estava atento. Porque a criança, ela aprende e ela quer ensinar você. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui do seu livro, né? Além da história que você traz, que é essa que você citou, você traz algumas questões que são importantes trabalhar com as crianças, que eu acho que é importante falar, né? E tem várias formas da gente abordar isso. Por exemplo, o quanto a gente consome plástico até sem saber,
né? E você traz receitas no final também, como eu disse, de alguns produtos, depois a gente fala disso. Mas eu achei muito interessante, por exemplo, tem uns dados aqui que você trouxe, por exemplo, eu não sabia, né, da questão do plástico. Eu fiquei até surpreso, assim, da quantidade que a gente consome plástico sem saber, né? Eu não sabia, assim, né, como que praticamente tudo que a gente consome tem plástico e o quanto isso é prejudicial para a nossa saúde e para a saúde do planeta, né? E quando você traz isso, eu achei muito interessante, exatamente porque a criança, quando ela escuta, ela tem um ímpeto de querer mudar. E a partir daí ela muda os pais, né? E Aham. quando você diz, tem um filho, e meu filho mudou a minha concepção, é porque nem todo mundo tem também essa capacidade de ter o filho e mudar, né? Nem todo mundo tem. Nem todo pai e mãe vai mudar. E Exato. aí, eu queria te perguntar assim, o livro ele surgiu desse desejo seu por ser professora e também surgiu pelo fato de você ser mãe. E o que mais te motivou a trazer esse livro para que as pessoas tivessem, para que chegasse até as pessoas? Então, a junção de tudo isso, né, da maternidade, com a minha vontade já de fazer uma diferença no planeta, eu sempre falei, eu sou bailarina também, né? E quando eu danço, todas as vezes que eu dancei, eu sempre levei algum tema. Eu faço poliesporte também. Todas as vezes que eu coloquei uma coreografia no palco, eu era sempre pensando. Como você tem a atenção toda para você naqueles 2, 3 minutos, no máximo 4, você tem que passar uma mensagem, né? Eu sempre fui muito assim de querer passar alguma coisa, de querer fazer uma diferença em algum sentido. E eu queria muito fazer isso, porque o que muita gente não sabe é que em 2000, na verdade, 2030, a gente está falando já de 2030, muita coisa vai estar diferente. O planeta que a gente conhece não vai existir mais. Então, eu acho que é uma corrida contra o tempo, e isso me fez abrir muitos olhos. Né? Eu sempre fui muito incomodada com desperdício, com lixo demais, porque não existe mais jogar fora. Isso é uma coisa que as pessoas elas não têm noção mais. O fora não existe mais. Aí fala, vou jogar isso aqui fora. Não tem mais fora. Porque o Uhum. vai para um lixão que vai gerar um chorume super tóxico, que vai correr pelos rios, que vai para o mar, que vai chegar na gente de alguma forma. Então, é um ciclo Sim, mais fora. sim. Então, eu comecei a acompanhar muito alguns programas, eu comecei a seguir alguns sites religiosamente e comecei a ficar muito interessada. Mas uma coisa que eu acho que para todo mundo é igual a gente preocupa muito com o nosso bem-estar. Quando a coisa afeta você, afeta o seu organismo, a sua saúde, a mudança começa a acontecer aos poucos. Comigo não foi diferente. Eu comecei a pensar na questão de ser vegetariana, pensando na saúde, né? Porque a carne é um alimento muito com alto teor de gordura. Então você começa a pensar em você, né? Nós somos egocentristas, infelizmente, assim, é o que o ser humano é, né? E aí, aos poucos, foram surgindo as preocupações com o próximo, com os animais, com todo o ecossistema no geral. Eu acho que isso é uma Sim. coisa natural, assim, né? Para a mudança acontecer. Sim. E quando você fala da carne, você traz uma coisa aqui muito interessante. E eu sempre digo isso, é engraçado como que as pessoas respondem sempre as mesmas coisas. Que a gente não precisa da carne. Eu tenho uma amiga, hoje ela mora em São João del Rei, a filha dela tem a idade do meu filho mais velho, na verdade é um ano mais velho, tem 15 anos. A filha Isso. dela nunca comeu carne, nunca experimentou carne. Quando eu comento isso com alguém, mas com certeza ela substituiu por alguma coisa. Não, ela come legume, come verdura, come Aham. fruta, come o que a natureza oferece. Ela não precisa de carne, ela não precisa de ovo. Né? Isso é uma cultura. É uma cultura que por Aham. trás dela se mostra aqui. Né? Tem uma cultura do agronegócio, tem a cultura das pessoas que criam gado para matar, da galinha que vai morrer, do porco que vai morrer. Né? Tem gente que se enriquece com isso. E é Aham. muito difícil. Né? E aí, quando eu fui lendo, eu falei, cara, mas isso é muito difícil. Você lutar contra tudo isso assim, é quase que meio que quixotesco, assim, no sentido do Quixote lutando contra os moinhos, né, achando que são dragões, porque é muito difícil, né? Tá na nossa E, e tempo, é você lutar contra um sistema, né, muito complexo.
muito bem estruturado, entendeu? Não é à toa que, se você for parar para pensar hoje, uma coisa que pouca gente sabe também, o agrotóxico, ele não paga imposto, é imposto zero para agrotóxico. Então, isso já é uma coisa assim, muito louca de pensar. Você fala, gente, por que que um produtor local, que vai fazer uma coisa que não faz mal para a nossa saúde, um alimento saudável, tem um imposto tão alto, sendo que o agrotóxico, que é um veneno para a gente, não tem imposto? Isso é um absurdo. E a gente, poucas pessoas sabem, as que sabem, relevam, porque é um sistema tão bem estruturado que a gente não vai brigar contra o sistema. A gente tem muito isso na nossa cabeça, né? Uhum. Vou fazer diferença, então não vou fazer nada. Mas isso é Sim. muito contrário disso, assim. Eu acho que é igual o lixo, menos um lixo conta, faz a diferença, sabe? É realmente muito complicado quando a gente luta contra um sistema tão bem estruturado, né? Tanto não só agronegócio, né? A gente vê aí grandes empresas que produzem coisas que a gente não consegue entender, entendeu? Empresas de refrigerante que não buscam uma alternativa para parar de produzir plástico. É muito gigante, né? A gente fica assustado quando a gente vê que é a gente contra um gigante, né? É verdade. E tem uma coisa que você traz no livro que eu acho muito bacana, quando você, por exemplo, você fala do plástico e aí você propõe um exercício, você propõe uma atividade para ser feita, né? Você tem essa proposta no seu livro de sempre dizer assim, olha, como conversar, como fazer, né? É uma coisa que eu achei muito interessante, porque normalmente quando você pega um livro, por exemplo, que fala desses assuntos, não tem uma proposta clara de como trabalhar isso de forma lúdica com a criança, para que a criança entenda sobre o assunto. Então, por exemplo, quando você fala do plástico, eu juro para você, eu fiquei muito assustado, porque eu não sabia disso que você falou aqui, né? Assim, dessa questão de que tudo, né? Quando a gente compra, por exemplo, você fala aqui, por exemplo, né? O que fazer para evitar os microplásticos e derivados na nossa vida, né? Aí você fala, comprar pasta de dente natural, aí você traz uma receita lá no final de como Aham. fazer uma pasta de dente natural, que eu achei muito bacana também, porque você só não fala sobre isso, mas você fala, olha, é possível. Se você não quiser comprar, faz a sua, né? Faz junto com a criança. Deixa eu ver aqui, tem a Leida. Eu tô lendo A também. prefeitura, a Prefeitura de Recife tem um programa que deveria ser copiado. Arrecada material plástico, produz utensílios de cozinha e troca por material plástico com a população. Legal isso, Então, legal. a Leda trouxe isso, é muito legal. Tem algumas cidades que já estão muito na frente. Por exemplo, Fernando de Noronha tem algumas iniciativas que são muito interessantes e que ninguém conhece. Lá não é plástico, essas marmitas que a gente usa para que a gente chama de single use, né? Que usa uma vez só e joga. Na verdade, assim, são no máximo 15 minutos de utilização, entendeu? Que é uma coisa que você vai comer ali rapidinho, uma sacola plástica. Tem muitas cidades que estão na frente, assim. Isso é muito legal. É engraçado, né, Jussara, porque a gente não fica sabendo de praticamente nada dessas coisas. Parece que é assim, não vamos deixar as pessoas saberem, não, porque quanto menos elas souberem, A menos conexão tá consciência elas ok têm, aqui. né? Tá travada aí, Jussara, não estou te escutando. Jussara, travou. E Jussara, tá me ouvindo? Travou aí a sua Tá imagem. carregando, gente. Agora voltou. Agora tô. Tá meio fraco o sinal. Será que é o seu? Não, não sei, porque estava travando, você estava travando aqui para mim. Entendi. Eu tô E com você. 4G, sim, meu 4G tá ok. Pode Aham. falar. E você traz uma outra questão aqui que eu acho muito interessante também. Você fala do plástico inevitável, né? Você fala assim, infelizmente ainda não somos completamente independentes do plástico. Ele é um produto atraente mas muito barato. Dá para escrever um Muito livro barato. somente sobre os plásticos de que dependemos para viver. Essa parte do plástico eu fiquei muito impressionado. Eu confesso que fiquei muito impressionado, porque eu não sabia. Eu não tinha noção
assim, quando você coloca, por exemplo, quando a gente come um peixe, né? Às vezes a gente aquele peixe que está lá no mar, ele consumiu algum plástico ali que estava perdido no oceano e a gente consome esse microplástico que está dentro dele e a gente leva isso para o nosso organismo. Eu falei, caramba, como assim? Isso não, eu fiquei assim, eu vou parar. Não dá para. É impressionante. Eu não sabia dessas coisas, eu fiquei muito impressionado com isso. Né? E você fala da compostagem também. Queria que você Pois falasse um é, pouquinho tem o sobre. ciclo da. Oi? Pode falar. Oi, É, Jussara. com relação ao plástico, com relação Tá parando. Eu estou escutando, mas está parando e voltando. a gente tem um ciclo, né, que vira um ciclo muito complicado. Travou. Jussara, tá travando. Tá travando. Eu não. Aham. Oi? Tá travado. Deixa eu ver. Jussara, sua imagem está travada. Eu vou tentar aqui te convidar você de novo. Espera aí. Vou te convidar de novo, Jussara. Acho que ela caiu. Jussara caiu, vamos aguardar ela voltar. A Jussara, a indústria do plástico está bloqueando. Ô Leida, eu estou esperando ela voltar, eu acho que ela caiu. Ela não está aqui, acho que a conexão dela caiu. Aguardar o retorno da Jussara. Eu também acho que a indústria do plástico está bloqueando aí, está falando de algo indesejado, eles não deixam que a gente fale, então bloqueou. Esperar a Jussara voltar. Ah, voltou. Vamos lá. Convidar a Jussara aqui novamente. E Jussara, tô. Voltei. A pessoal está comentando aqui que a indústria do plástico não está permitindo a gente conversar. Eu não duvido, não, Vicente. Mas eu estou falando do microplástico. Eu Aham. não sei se vocês ouviram, pegaram alguma coisa, mas tem um ciclo até aí no livro que é bem interessante, que é o ciclo da pasta de dente, que é muito simples e que ninguém sabe. Que nas pastas de dentes comuns, né, de circulação normal, a gente tem. Travou de novo.
Ah, caiu. Bom, caiu de novo. Conexão tá meio... Pois é, travou na melhor parte. Concordo. Mas é a conexão. Vamos aguardar o retorno dela aqui. Está aqui, deixa eu chamar. Ver se agora vai. Tá difícil hoje, gente. A internet não tá ajudando, não. Eu mudei de lugar aqui, vamos ver se melhora um pouquinho. Engraçado é que eu tô com 4G. Eu tô com 4G, nem tô com a internet de casa para não ter esse problema. Então vamos lá. Mas eu tava falando, não sei se vocês pegaram, você chegou a Você me estava ouvir falando sobre do processo da microplástico? pasta de dente, né? Exatamente, vai pro ralo, né? Vai pro nosso organismo, vai pro ralo, vai pro peixe, volta para nós de alguma forma. Se você, principalmente se a gente consome esses peixes, né, que tem maior assim saída, como atum, peixe-espada, são peixes assim que sempre tem confirmação, comprovação de microplásticos nos peixes, assim, a maioria dos peixes tem microplástico. Isso é realmente de assustar, sabe? É impressionante. Tem uma pessoa falando aqui, Sandro, ele falou alguma coisa. 9 em cada 10 torneiras de Sampa tem plástico na água. Ah, com certeza. Eu acho que nem só de Sampa, tá? Eu moro num lugar, eu moro num lugar muito assim bacana nesse sentido, porque a nossa água, ela não é água de torneira, como é que fala? Não é água da rua, né? A nossa água é água de poços artesanais, né? Só que até a água daqui a gente já tem plástico. Então, é muito complicado. Blush de maquiagem tem microplástico, principalmente o glitter, né? O glitter é um microplástico dos piores, né? Porque com aquele acúmulo de microplástico seguido na barriga, tanto do peixe quanto da nossa mesmo. Muita gente tem um estudo, eu até nem comentei isso no livro, tem um estudo que fala sobre as doenças gastrointestinais que a gente tem. Ah, você está com virose, você está com uma gastrite. Tem muito fundamento nisso, assim, no microplástico que a gente consome. Principalmente o da pasta de dente, que a gente E nem eu não sabe que sabia. tem, Quando né? eu li, eu fiquei assim, não acredito. Tem microplástico, pasta de É de dente, eu estou assustar. consumindo, todo mundo está consumindo, a gente não sabe, e assim, vai gerando. E é uma coisa que é impressionante, porque é aquilo que a gente falou lá no início, e o que você coloca aqui no livro, que tudo isso vai gerando problemas de saúde e vai gerando indústria por trás, que é a indústria dos remédios, que são as farmácias. Então, assim, é todo um Exato. esquema por trás disso que é uma coisa assim que, quando você vai pensar É pesado, muito, isso é muito pesado. Tanto, né, isso em todos os sentidos, né? Tanto no plástico quanto no alimento que a gente consome, né? Carne, maquiagem, tudo isso tem, assim, por trás, a gente brinca aqui em casa que é a máfia da farmácia, a máfia da... Essas coisas é até perigoso a gente falar, né? Porque a gente brinca com fogo, são empresas muito grandes. E aquilo que eu te falei, a gente assusta quando a gente vê que a gente tem que lutar contra um sistema tão imenso, assim, tão exatamente. gigante. Mas costumam falar, mas a pasta de dente natural, ela é mais cara. Ela é um pouco mais cara, sim, mas a saúde ela é muito cara, né? Se for pensar, remédio é caro, médico é caro, plano de saúde é caro. E a gente consegue fazer as nossas Uhum. próprias receitas. Você consegue se adaptar, você consegue ter uma receita muito mais barata do que uma pasta convencional. A minha pasta de dente, que não deu muito certo com o meu filho, então a gente começou a comprar uma marca assim bem natural, mas essa pasta ela dá mais ou menos uns 7, 8 reais por frasquinho que dura séculos, dura muito mais que a pasta
essas pastas né, tradicionais, assim, de Sim. circulação normal. É muito interessante isso aí. Quando você fala da indústria, tem um capítulo não, né? Tem uma parte que você traz a questão do consumismo, né? Eu trabalho com isso, né? Eu faço parte da Rebrink, que é a Rede Brasileira de Infância e Consumo, e Ah, você faz parte. Gente, eu até coloquei eu até fiz uma pesquisa e cheguei sim, a entrar no é, eu, site. eu e Muito assim, quando você legal, falou gente. da feira de troca de brinquedos, eu já participei de várias aqui em Belo Horizonte. Eu levei para algumas escolas, Exatamente. né? Então, assim, tem um outro movimento também aqui de Belo Horizonte que trabalha muito com essa questão também do consumo, que é o BH pela infância, né? Que quem está à frente é a Desirê, que é muito bacana também. E aí, quando você traz a questão do consumismo, que você fala da questão do consumismo, tem um documentário que eu acho que é muito bacana para quem não assistiu, chama Criança Alma do Negócio. Esse documentário é fantástico. Nossa, sei qual que é Se esse você, documento. se Ele é você não fantástico assistiu, mesmo. Ele é assista com o fantástico. Dante, porque vale a pena a criança ver junto. Eu vi uma chamada, não assisti ainda o documentário, mas vou ver. Depois escreve pra gente aí, pra gente Ah, lembrar, pra todo mundo lembrar. Só fazendo interrupção, o Sandro tá falando que sente um gosto de plástico na boca. Gente, isso é muito engraçado, né? Eu não consigo mais usar pasta comum. Quando eu uso, teve um dia que eu saí e na minha bolsa tinha só uma Sensodyne pequenininha. Você falei, vou escovar, não tem outra opção, né? E assim, é muito diferente quando a gente acostuma uhum, com a pasta natural. Porque a pasta natural, ela é a leuca, geralmente, que é uma planta. Ela tem a bicarbonato. Então, assim, são coisas que a gente está mais acostumada, né? Aí que você vai colocar a pasta de dente tradicional, já sente a diferença. É igual carne. Eu fiquei 7 meses seguidos sem consumir nada de carne. Eu fui pegar um pedacinho de peixe do meu filho ontem e assim, o negócio não é igual, sabe? Você parece que faz um detox mesmo, é uma coisa muito concordo. louca. Agora ele pergunta do flúor. O flúor também está entre os produtos tóxicos, não é um produto que faz bem. Os dentistas, geralmente, é muito engraçado isso também, porque a gente é recomendado usar o flúor. Se a gente for ver, perguntar para um dentista, você não precisa usar flúor todo dia. Se você usar uma vez por mês, gente, me corrija se tiver um dentista aí, me fala, por favor, tá? Me corrija se eu estiver ficando doida, mas nas pesquisas que eu fiz, a gente não precisa usar flúor todo dia. Só que a propaganda é que o dente mais branco, né? A espuma faz muita diferença, a gente tem a sensação de limpeza. Só que o que produz espuma é o triclosan, que é um conteúdo super tóxico Uhum. para a saúde, para a gente, para a natureza, porque é plástico também, entendeu? Então é muito louco, assim, a gente passa por uma lavagem cerebral e não é culpa de ninguém. Quer dizer, não é culpa das pessoas comuns, né? Os nossos pais aprenderam a escovar os dentes com essa pasta comum, como os nossos avós, e a gente foi aprendendo, né? Foi o erro de Exatamente. repetição, assim. O Sandro, ele está pedindo para ensinar a pasta de dente. Eu posso ler a receita aqui, você me autoriza? Então vamos Pode lá. ler, não tem Sandro, problema não. Na verdade, são várias receitas. Essa que tá aí foi a que eu acho que mais funciona com ô, criança, tá? Sandro, anota aí, Sandro. Receita para fazer pasta de dente. 3 colheres de sopa de óleo de coco. Repetindo, 3 colheres de sopa de óleo de coco. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio. 2 colheres de sopa de adoçante xilitol para os pequenos. 2 gotas de óleo essencial de melaleuca. 1 gota. Isso, ela é Pode falar, pode falar. A melaleuca ela é antifungicida, antibacteriano e é uma planta natural que você pode usar no desodorante, no produto de limpeza de casa. 1 gota de óleo essencial de menta, pote de vidro e espátula de madeira. Agora, Sandro, quem está assistindo, presta atenção no modo de fazer. Misture todos os ingredientes e deixe os óleos essenciais por último. Mexa tudo muito bem até criar uma pasta. Distribua entre os potes e deixe-os em local fresco. Durante o frio, a tendência é de o óleo do coco endurecer. Se isso acontecer, coloque-o por alguns minutos em banho-maria.
Se amolecer muito, deixe-o uns minutinhos na geladeira. E sua pasta de dente está pronta para você não sentir mais gosto de plástico na boca, viu, Sandra? Gosto de plástico. Mas deixa eu te falar que, assim, esse assunto da pasta vai longe. A gente tem tem outras pessoas que escovam de outras formas, né? Tem a argila branca, que você pode escovar só com a argila branca. Tem uma outra receita que é que é sem o óleo de coco, porque tem gente que estranha muito o óleo na boca. Só que o óleo é a base, né, dessa receita. Eu sugeria que as pessoas tentassem, né, o que for melhor e tal. E se não funcionar e não der certo, ou tiver dificuldade de adaptação, de fazer, porque muita gente, eu acho que tem muita gente que não tem tempo também para fazer as coisas, né? A gente sair procurando uma marca que se adapte mais. Assim, meu filho hoje escova com essa, que é a da Boni Natural. Eu posso até falar porque eu indiquei no livro também. Que tem produtos que são muito bons. Assim, o único problema que eu vejo na pasta é porque ela é um tubo de plástico ainda, né? A gente não consegue se livrar disso, assim, encarece muito se fosse que nem né? Se for para pegar um tubo como era antigamente, né? Que é aqueles tubos de metalzinho, não sei se é metal, Eu se é acho que é alumínio, alumínio também. alumínio, né? É alumínio. E assim, é muito assim de gosto, né? Eu adaptei com essa pasta, meu marido já achou estranho o óleo, meu filho já achou horrível o gosto. Aí a gente foi tentando mudar, fomos mudando, acabou que eu comecei a comprar essa. Mas o resto todo eu utilizo o blush mesmo. Acabei de passar o blush que eu faço de beterraba, que é assim, excepcional, muito melhor do que blush de maquiagem. Qualquer blush, sim. Eu não sou uma pessoa muito maquiada, não uso muita coisa. Mas o blush é surreal de bom. Eu falo assim, testem o blush. Quem comprou o livro, né? Testem o blush, que para mim é o que mais deu certo até hoje. Produto de limpeza, me estou vendo muito homem aqui, a gente fica falando de blush, né? Mas produto de limpeza, a gente pode limpar a casa com 3 produtos básicos, assim. Vinagre, sabão de coco, o que tiver menos, que for menos alcalinizado, tiver menos produto, com menos ingrediente, é o melhor que tem. Álcool, a gente já consegue fazer uma limpeza, assim, em tudo. Você consegue fazer o sabão multiuso para lavar roupa, para limpar, lavar chão, para lavar louça. Eu não compro mais detergente aqui em casa. Não tem detergente. A gente tá tirando aos poucos muita coisa, que às vezes é difícil de adaptar, né? Amaciante também não uso, porque o sabão em pó ele é super tóxico. Tem corante, tem níquel, coisa que ninguém sabe, que é super tóxico para o organismo, para os animais. Tem gente falando aqui, tem que ter tempo para ter saúde. Exatamente, você falou tudo. Se a gente não tem tempo, né, nem para cuidar da gente, a gente não vai conseguir Exatamente. cuidar de ninguém, né? De Exatamente. nada. O Sandro falou que quer o livro. Sandro, você pode adquirir no site da Páginas Editora, ou então você pode também pedir pelo WhatsApp. Não sei se você está em São Paulo, em Belo Horizonte, onde você está, mas se você pedir também pelo WhatsApp da livraria, a gente envia pelo correio também, tá? Que é o 31971 748773. Sou eu que vou te atender se você chamar pelo WhatsApp, viu? E se você estiver em Belo Horizonte e quiser ir na livraria, sou eu que vou te atender também. Então, vai ser uma alegria se você puder ir lá. E tem uma outra coisa. O Sandro, deixa eu só interromper para falar que o Sandro tá falando que ele vai sair da live porque tudo faz mal. Ô, Sandro, Olha, Sandro, tudo faz mal, menos esse bate-papo aqui, viu? Então você fica aí. eu vou te contar, Sandro, quando eu comecei a me preocupar, deve fazer uns 5 anos mais ou menos que a gente começou a fazer algumas mudanças. Eu entrei em desespero, eu fiquei ansiosa, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não existe isso, a gente não tem como fazer tudo de uma vez. A gente precisa ir fazendo pequenas mudanças. Hoje, para você ter uma ideia, a gente já consegue ter o sabão multiuso aqui em casa. A moça que trabalha comigo, minha ajudante, ela teve muita dificuldade de adaptação. Tive que bater muito na tecla, brigar com ela. Ela falando, porque não lava direito. Não, nós vamos dar um jeito, vai lavar. Eu demorei demais para conseguir fazer a troca da escova de dente para escova de dente bambu, porque a gente fica usando aquela escova, aquele diacho não acaba nunca, não estraga, entendeu? A gente começou a trocar, tem 2 anos que a gente trocou.
Entre outras coisas, porque quando a gente pensa muito em meio ambiente, ecologia, sustentabilidade, a gente pensa muito em, vou reciclar o lixo. Hoje em dia vai muito além de reciclar o lixo. O simples não comprar, você não precisa comprar muita coisa. A gente acha que a gente precisa de muito. A gente tem campanhas demais, vamos trocar o canudo de plástico pelo de alumínio, vamos comprar um copo retornável, só que a gente já tem em casa. Se você for olhar, você já tem um copo de plástico em casa, usa ele. Então, assim, um simples ato de você não ir junto com a maioria da população, né? Igual Black Friday. A Black Friday é uma eu nem sei como que eu vou falar sobre Black Friday, porque eu fico muito revoltada, porque a gente consome coisas que não duram. Para ter um preço tão barato, tirando eletrônico, né? Eu acho que até mesmo eletrônico hoje em dia tem um prazo assim muito pequeno, muito diferente Sim, do que tinha antes, né? sim. De duração. Tudo isso para a gente comprar. Você estava falando do consumismo. Eu acho que hoje os maiores maus, assim, os maiores uma coisa que mais prejudica a nossa vida, a natureza, a nossa mente, é a gente consumir coisas que a gente não vai usar por muito Sim. tempo, sabe? Você vai lá, compra, daqui a pouco tá entulhado. Eu conto isso no livro através da Sim. historinha, né? Do ato da Uhum. satisfação. Que, assim, funcionou demais com meu filho. Tudo que funciona com ele, eu fui aplicando no livro, sabe? Que ele é uma criança, assim, muito tem dificuldade de foco. Então, tudo que eu conseguia fazer com que ele prestasse atenção e passasse adiante, eu coloquei no livro. Então, assim, o próprio consumo de brinquedos, você viu no livro, fala o percentual de como que as vendas são feitas através de criança. A criança, ela manda no que os pais vão Sim. consumir, sabe? Isso é uma coisa assim, assustadora também, porque eles não têm idade para saber o que é. E isso aí que você está falando é exatamente a temática do documentário A Criança Alma do Negócio. O consumo, as propagandas são feitas para as crianças. Por isso, o Brasil é um dos únicos países que ainda não tem regulamentação para a questão da propaganda. Então, por exemplo, tem países aqui na América do Sul em que durante a programação infantil não pode ter propaganda. Não pode. Porque tudo que passa é para a criança. E hoje é ainda pior, porque a internet, a criança está assistindo um vídeo, a cada 10 segundos tem um vídeo de propaganda. E assim, é difícil, Exatamente. mas não é impossível você educar uma criança para o não consumo. Então, por exemplo, você traz a ideia da feira de troca de brinquedos, que além de ser algo extremamente contra o consumismo, promove também uma criança que vai aprender a lidar com a questão da troca, da negociação, sem interferência do adulto, né? Sem interferência do Do desapego, né? O desapego daquela coisa que é uma Exatamente. coisa, né? O Santo tá falando sobre, né? Tava falando sobre a questão do desânimo, dá um desânimo na gente de perceber realmente que Uhum. tudo faz mal. Mas eu tenho aqui um problema muito grave aqui em casa, né? Que a gente tenta todos os dias, que é a questão do consumismo infantil. Meu filho, ele é dessa legião aí de crianças que eles querem tudo, ele quer tudo que ele vê. Ele vai na loja de brinquedo, ele quer comprar alguma coisa. E quem vai fazer a diferença somos nós, adultos, que sabemos, né? Somos responsáveis, sabemos que aquilo ali vai estar encostado daqui uma semana, se Sim. não menos, né? Quando a gente fala quando eu comecei a escrever o livro, eu queria escrever um livro para crianças. A ideia era um livro infantil. Aí eu pensei, gente, mas quem educa as crianças são os adultos. Então eu preciso fazer uma coisa mais abrangente, uma coisa que vai fazer com que a Uhum. família se envolva. E aí, por isso que eu fiz aquela sessãozinha, né, de o que é a compostagem, como explicar. Sempre tem Isso, um como explicar para a exatamente. criança, porque não é, né? A composteira a gente fez esse ano, eu não tinha composteira. Então, assim, são passos de formiga mesmo. A gente vai ter que fazer coisas e não se cobrar. Porque se você quiser, eu vou ter compostagem, vou captar água de chuva, vou começar a usar só coisas sustentáveis, vou virar vegetariano, não quero mais sacolinha, não vou mais consumir, só vou comprar em brechó. É muita informação para uma pessoa só. Então a gente tem que começar assim, faz uma coisa. Qual que é a primeira coisa? Traça um objetivo. Meu primeiro objetivo
trocar os meus objetos todos de plástico por um objeto de metal, ou começar a carregar as minhas né, o meu canudo, o meu talher. Eu tenho um kitzinho, que é um canudo, um talher, são 2 canudos, um talher, um copo, tudo dentro da bolsa, porque não adianta a gente comprar e deixar na gaveta. Né? Isso acontece comigo também. Eu direto e reto eu esqueço de levar um canudo para um restaurante. E as pessoas, elas falam, o Sandro tinha falado aqui, biodegradável, né? O biodegradável hoje em dia, ele é muito suspeito. Porque ele também é tóxico, só que ele é tóxico por menos tempo. Né? Ele vai fazer mal, mas ele vai fazer mal por menos tempo. Ele vai reciclar mais rápido, né? Ele vai voltar para a natureza de uma forma mais rápida. Né? Em vez de durar 200 anos, ele dura 50, entendeu? Óbvio que tem outras iniciativas, né? Tem uma empresa agora que chama Já Fui Mandioca, se eu não me engano é esse o nome, que está produzindo descartáveis, não só a sacolinha, como embalagens para refeições, né? Porque na pandemia cresceu demais, né? O pedido, delivery, né? Então a gente tem muito consumo de pacotinhos, aqueles isopor, que isopor é simplesmente um plástico que é igual uma massinha, né? Ele estufa de novo e ele não pode ser reciclado, é muito difícil reciclar. Então, essa empresa ela veio com essa ideia. Só que, assim, ainda tem muitas dúvidas relacionadas a isso, né? A gente não tem comprovação de que aquilo ali realmente vai ser consumido de uma forma mais rápida. Continua sendo lixo, né? Estou Não, falando muito, né? Pode de falar, forma Fábio. nenhuma. O Sandro estava colocando, né, que tem a obsolescência programada, que lá na década de 50 já tinha congresso sobre isso. E ele sugeriu também aqui assistir um documentário que até é muito bom também, que é da mesma diretora do Criança que é o Muito Além do Peso. Realmente muito bom. E para assistir com a criança, porque o impacto. Todos esses 2 documentários, meu filho de 14, quando ele tinha a idade do meu filho de 5, eu assisti com ele, e meu filho de 5 eu já assisti com ele também. Porque a criança, ela assiste, ela começa a Entendi. ficar perguntando, né? Começa a ficar perguntando. A lei da... A criança ela tem muita curiosidade e a gente precisa falar a verdade. Eu falo Uhum. muito isso no livro, às vezes é um pouco assustador, mas a gente Sim. precisa falar a verdade. O meu filho tem um exemplo muito legal, assim, meu filho, ele ama peixe, ele gosta demais de comida japonesa, de salmão. E ele falava, mamãe, salmão Você não é é contra? peixe de verdade, né? Ele não sabia que o salmão é muito louco, porque a gente conta pequenas mentirinhas, às vezes nem conta, a gente não traz essa Sim. discussão para as crianças. E o Dante, ele sabe, ele sabe de tudo, ele sabe. A gente, óbvio que eu não fui falando de uma vez, mas quando ele pergunta, eu conto. A gente não mente sobre essas coisas, a gente assiste muito documentário sobre animais. Ele é uma criança que ama os animais, como eu fui também. Eu não tenho coragem de matar um pernilongo, pra você ter uma noção, porque para mim, assim, toda a vida conta. Eu acho que tem muita gente que vai rir de mim, vai achar que eu sou muito radical, mas eu sempre fui assim, isso é uma coisa da minha educação, assim, não da minha educação, da minha pessoa. Porque os meus pais não me ensinaram que eu não podia matar um bicho, mas foi uma coisa muito, muito da personalidade. E a gente tem que ir incentivando também, né? Sim, Além com da certeza. personalidade. Até mesmo até mesmo, igual eu te falei, com esses pequenos gestos diários, né? A gente fala muito assim, reciclar o lixo hoje em dia não conta muito, porque são pouquíssima quantidade de lixo que é reciclado no mundo hoje em dia, né? No Brasil, muito menos, é 3%, se dá 3%. São Paulo já está a 1%, é uma loucura, assim. Não tem para onde ir, não tem empresa interessada. A Leida está falando sobre as escolas que ainda não Exatamente. fazem essa educação ambiental. Isso é uma coisa assim muito triste, porque a gente tem aula de religião, só que a gente não tem aula de educação ambiental, né? Gente, a nossa casa, a gente precisa ter essa consciência de que nós somos natureza. Isso eu falo muito, sabe?
No momento em que a gente acha que a gente é convidado da natureza, que a gente está ali de observador só, a gente nunca vai entender que a gente faz parte dela. Que se a natureza vai embora, a gente vai embora junto. Isso é muito uma coisa que a gente precisa sempre grifar ali para a criança entender. Nós somos frutos da natureza também. Então, seria muito importante que as escolas entrassem realmente com uma educação ambiental. Hoje em dia, as escolas que tem são geralmente escolas mais construtivistas, Waldorf, Montessori. As escolas tradicionais, elas não se preocupam com isso, né? Para quê? O que elas fazem são projetos em determinadas épocas do ano, porque tem que fazer. Mas não é um trabalho para o ano inteiro, sendo feito o ano inteiro, de forma interdisciplinar, mostrando a importância disso. E num certo sentido, é possível você trabalhar a educação ambiental em todas as disciplinas que estão presentes no currículo, de forma interdisciplinar. É extremamente possível. Exatamente. É isso que eu tenho feito aqui. Eu tenho colocado educação, iniciação esportiva com educação ambiental, que é uma coisa que, se for pensar, não tem ligação. Mas é louco, porque tem. Você consegue fazer uma atividade física para criança com caixinha de leite. Eu invento 1001 coisas assim que as crianças enlouquecem. E eu tenho assim prova viva de que funciona. Eu tenho um aluno que ele era assim, o destruidor da natureza. Hoje em dia ele chama a atenção das pessoas, né, que jogam lixo no chão. Ele fala: olha aqui, professora, que coisa feia esse lixo no chão. Então você vê que a criança ela absorve tudo muito rápido. É desculpa nossa, é preguiça nossa não ensinar. Tanto isso quanto qualquer outro bem, né? Fazer o bem ao próximo, fazer bem aos animais. Você não precisa... tem alguém falando aqui, peraí, deixa eu só ver que passou um comentário legal aqui. A separação do homem e da natureza é bom para destruí-la. Exatamente isso. A gente está sempre no nível... A gente acha que a gente está num nível superior, assim. E sim, a gente tem inteligência, mas a gente precisa também pensar, como eu falei no começo, que 2050 o planeta não vai ser nem de longe o que é hoje. Já não é mais como era antigamente, né? O clima, a nossa temperatura está subindo cada vez mais, geleiras descongelando, fora todas as outras mudanças, né? Gás carbônico, tudo que a gente produz de tóxico, de lixo. A gente estava falando sobre cidades, né, que estão à frente do tempo. Assim, São Francisco é uma cidade que deveria ser seguida, porque é uma cidade que tem a gente fala que é economia circular, mas não é só isso, não é economia circular. É toda a questão da produção, ela sempre tem um fim, assim, hoje em dia tem um projeto na cidade que você tem a captação do lixo, né, que vai para uma grande compostagem no meio da cidade, que vira compostagem para a cidade inteira, inclusive para a produção de alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos não tem imposto, se eu não me engano, é um imposto baixíssimo. E aí você faz aquela coisa circular, né? Não só das próprias... Né? Aqui hoje em dia, nós aqui, a gente se sente muito culpado. A gente pensa que é tudo nas nossas costas, mas as grandes empresas precisam tomar a iniciativa também. Então, assim, tem uma documentação falando de anos 50, tem uma propaganda muito engraçada. Eu vou até postar ela no meu Instagram, porque ela é muito engraçada. É uma propaganda, eu não me recordo, se eu me recordar também nem vou falar, não vou citar a marca aqui. São índios andando assim na estrada, é anos 70, tá, gente? Os índios andando na estrada, passa um carro, abre a janela e joga um monte de lixo pela janela. É assim, é ridícula a propaganda. E aí o próprio narrador da história fala assim, se a natureza está sendo destruída por nós, não sei o quê. Nessa época, anos 70, já se embutia essa responsabilidade nas pessoas comuns, né? Na gente. Ao invés daquela empresa de fast food pensar em produzir um material mais reciclável, um material, né, menos single use, não, a culpa é sempre nossa. E quando, na verdade, é um conjunto de coisas. Sim. Né? O Sandro colocou aqui, né, os professores não sabem ensinar
educação ambiental. E aí, Sandro, eu não acho nem que o professor não saiba, porque, na verdade, a escola é que deveria, dentro do projeto político-pedagógico, que tem que ser feito, né, com os professores, com os pais, com os alunos presentes, é a escola que devia propor isso, e, a partir daí, existe uma coordenação pedagógica, uma supervisão pedagógica que vai dar a sustentação para que o professor trabalhe. Mas aí a escola não quer assumir esse compromisso, não é o professor. Porque às vezes tem o professor que até quer Na verdade, trabalhar e a escola não permite, porque, olha, você tem que dar o seu conteúdo, não vai trabalhar com isso, não. Então, na verdade, eu acho que a escola que é responsável. seguir. Na verdade, a responsabilidade ela ainda vai maior, ela é uma responsabilidade Sim, de também. governo, né? Quando são escolas. E o governo não quer fazer esse tipo de educação, porque se for pensar, a agricultura, como o Sandro falou, a agricultura, ela é uma das principais poluidoras do meio ambiente. Isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. E como é que você... assim, o dinheiro que entra para o governo é um dinheiro muito grande. Então, assim, eles não vão querer educar uma criança a se tornar vegetariano, porque quando a gente começa a estudar mais a fundo, as coisas vão encaixando, sabe? Você vai assim, agora eu vou pesquisar sobre a indústria agropecuária. Aí você começa a ver, gente do céu, peraí. A carne faz tudo isso, aí você começa a querer ser uma pessoa diferente. Conheço crianças que são vegetarianas hoje, mas o governo não quer passar isso para as crianças. Ele não quer ensinar que a criança ela não pode consumir um produto de grande circulação, que patrocina grandes coisas dentro do governo, como a Friboi, como várias outras coisas que a gente já sabe. Eu não gosto muito de falar, né? A gente tem que falar mais, mas assusta um pouco a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto Há muito... 3 anos atrás, teve um vereador aqui em Belo Horizonte, ele criou um projeto para colocar nos uniformes das escolas municipais propaganda de produtos. Isso é proibido, não só pelo ECA, mas até mesmo tem uma lei que proíbe isso dentro da Constituição de Belo Horizonte. E aí eu fui junto com a Desirê, né, pelo BH pela Infância, pela Rebrinca, a gente esteve na Câmara dos Vereadores, conversando com vários vereadores. O vereador que fez a proposta, ele não sabia o que ele tinha feito. Nem ele sabia. Aí ele assumiu um compromisso de tirar a proposta, tirou a proposta, mas aí você tem que ficar o tempo inteiro vigiando, porque a qualquer momento ele volta, porque por trás da proposta dele tem um interesse de indústrias, tem um interesse que não é dele, é de alguém que está dando dinheiro para ele, né? E a gente precisa falar disso abertamente, né? A gente precisa falar disso. Precisamos. Tem 2 documentários muito legais que me construíram, assim, para esse lado, né, de abrir o olho para essas grandes empresas que estão por trás e sempre culpando o cidadão comum, que muitas vezes não tem acesso à informação, ou muitas vezes tem acesso, mas não sabe por onde começar, né? Um deles chama What the Health. Vou escrever aqui depois. Não sei se alguém já assistiu. É um documentário que foi patrocinado não, que foi produzido pelo Leonardo DiCaprio, que é um grande engajador dessas causas todas, né? Amazônia, What the Health. E o segundo, esse fala muito sobre a nossa saúde mesmo. E o segundo é Cowspiracy, que é como se fosse uma conspiração da vaca, né? Cowspiracy. Que aí é um pouco mais pesado, vai um pouco mais falando sobre como que a indústria agropecuária prejudica o meio ambiente, prejudica a nossa saúde. Tem coisas assim que a gente fica simplesmente espantado, sabe? Com isso, assim. E eu não sou uma pessoa que gosta de evangelizar, de passar essa mensagem, porque eu sempre fui uma pessoa, há mais tempo atrás, que comia carne. Eu comi carne até começo da quarentena. Sempre comi pouco, sempre fui de não gostar de certas carnes, assim, não gostar de consumir, por exemplo, porco é uma coisa que eu não como. Eu amo esse animal, então é um animal que é muito sensível. Então, assim, eu acho que vai muito da gente também. Então, vai aos poucos, diminuir um pouquinho já ajuda. Tem muita gente que fala, mas se eu diminuir, vai continuar tendo carne. Vai continuar tendo carne. Enquanto tiver dinheiro no bolso, vai continuar tendo carne.
vai continuar tendo matança, vai continuar tendo desrespeito com o animal e no geral e tal. Mas a gente tem que fazer a nossa parte um pouquinho, reduzir tudo que a gente puder reduzir, fazer uma mudança. Tem uma parte aí do troque no livro, se quiser mostrar aí também, já está logo no começo, que é uma parte interessante, que dá para ir fazendo aos poucos, né? Trocar garrafa, eu tenho certeza que todo mundo já tem. A garrafa de metal, em vez de ficar usando copo de plástico, garrafa, comprando água, que é uma coisa também. Isso, esse aí. Tem todo o troque, uma coisa pela outra, né? Uma coisa plástica para uma coisa Sim. mais duradoura. Tem um outro documentário da água. Ele está colocando aqui a Esse história documentário é das muito coisas. bom, esse que o Deve Sandro ser está colocando, a história das coisas. É muito bom, também vale a pena assistir. Tem um que eu acho que eu estou até meio confusa, não sei se é o mesmo, mas tem um que eu acho que chama Bottle, se eu não me engano, que é um documentário, acho que é australiano, que fala sobre a indústria da garrafa da água Esse eu engarrafada. não conheço, não. Gente, é assim, é um documentário de 15 minutos. É uma coisa super rápida, tem no YouTube. Você fica horrorizado de ver o tanto porque a gente pensa muito na farmácia, na indústria da medicina, da agropecuária, mas da água, gente, é uma coisa de louco, assim. Vale muito a pena ver. Eu vou escrever os nomes aqui dos documentários para quem tiver interesse. Eu acho que é Bottle, tá? Depois eu vou pesquisar melhor e coloco lá no meu Instagram, né? Instagram. Jussara, a gente tá caminhando para o final e eu queria. E Acabando, aí, né? assim, antes de passar a palavra, eu queria mostrar novamente o livro para as pessoas que estão nos acompanhando. Pequenos Ecocientes, Jussara Bertolucci, ilustrações do Marcelo Pinel, que é da Páginas Editora. Está disponível no site da Páginas Editora, para quem quiser comprar. Está disponível também na Livraria Páginas. Quem quiser adquirir pelo WhatsApp, a gente envia pelo correio. Se estiver em Belo Horizonte, tem também outras opções de entrega, que é o 31 971 74 8773. Ou então pode ir presencialmente à livraria, que sou eu que vou atender vocês no WhatsApp na livraria. É uma alegria muito grande receber quem for lá, com todos os cuidados. E eu li o livro no sábado de manhã. Só cortando você rapidinho, lá no meu Instagram também tem o link para comprar. Ótimo. Então, também no Instagram da Jussara tem o link para quem quiser comprar. Né? Mais uma opção aí. Eu li sábado de manhã seu livro, assim, essa coisa do plástico me impactou muito, eu fiquei muito impressionado, e mesmo, assim, porque eu não sabia que era tão absurdamente absurdo, né? É bizarro, para não falar outra coisa, né? Mas, assim, eu recomendo a quem está nos assistindo que compre o livro, que mesmo que não tiver criança em casa, né? Mas se tiver criança na família, né? Reúna com as crianças da família, né? Para falar sobre isso, que é muito importante, né? Essa educação ambiental. E o livro traz, além dessas questões, né? Sobre plástico, sobre como fazer, traz curiosidades, vai trazer também propostas de como fazer determinadas coisas, né? A feira de troca de joguinhos. Pode falar, pode falar. Não, tem joguinhos também, jogos para as crianças. É um livro muito rico, né? E assim, vale muito a pena para ter com a criança. Se você não tiver criança em casa, é isso. Convide as crianças de sua vizinhança e faça uma reunião e apresente o livro. Fala, olha, vem cá, vamos aprender. E né? mesmo, para a gente mesmo, muito simples, tem informações assim muito nada complexo, é uma leitura fácil. A criança vai conseguir ler também facilmente, assim. E assim, pra gente, eu falo muito assim, é um livro para família, mas você não precisa ter criança para poder aprender a salvar o nosso meio ambiente, né? O lugar que a gente vive, que faz parte da gente, né? Ô, Jussara, eu quero te agradecer a presença de todos e todas que ficaram até agora com a gente. O Sandro teve uma participação efetiva aí, né? Tá no meio do mato. Muito boa, né? Sorte dele que está no meio. Eu moro no meio do mato. Sorte de dizer que está no meio do mato, sorte dele. Né? Ele está melhor do que a gente. Né? Queria passar a palavra para você. Eu também moro no meio do mato, é melhor. Exatamente. Fica à vontade aí para agradecer, para falar o que você quiser, convidar as pessoas para conhecer seu Instagram também. E obrigado.
Obrigada a você. Quero agradecer todo mundo que ficou até agora também. Não é um assunto fácil, é um assunto bem assim, que pesa um pouquinho quando a gente percebe que tem muita coisa que a gente precisa mudar, né? A mudança ela nunca é fácil. Mudanças passo de formiga, como eu falei no início, mudança faz diferença. E assim, agradecer mesmo, agradecer a Leida pela oportunidade. E para conhecer para me conhecer um pouco mais, tem lá o link na minha bio aqui no Instagram, @aromama com H no final. Tem o site também, Pequenos Ecocientes. É só pequenosecocientes.com.br. A gente está fazendo também parceria com o Shin, que estava aqui, inclusive, já também ele tinha entrado. Brinquedos ecológicos. São brinquedos para a família, brinquedos assim. Tem um jogo muito bacana que é o Buráculo, que é um jogo super educativo e super divertido, que é feito de madeira. Que o plástico hoje em dia está consumindo demais, né? Está aparecendo demais na vida das crianças em forma de brinquedo. Então lá tem bastante coisa. Tem a Nina também que produz uns brinquedos ecológicos. Então quem tiver interesse, entra lá, entra no site da Páginas, vai encontrar o livro também. Tem outros livros muito legais, inclusive um livro da Leida, que é um livro sobre ecologia, muito bacana também. E é isso. Muito obrigada, gente, pela força. Vamos juntos salvar esse planeta que ainda dá tempo. Com certeza. Obrigado, viu, Jussara? Obrigado aí pela... Obrigada a você, Paulo. Foi ótimo te Prazer conhecer. também, uma alegria. Quando puder, vá lá na livraria. Vou sim, pode deixar. Eu não sabia que você ficava Eu sou onde, mas livreiro. Vamos, quem Eu sou livreiro, né? Sou responsável pela livraria, sou livreiro, então eu que atendo no WhatsApp, na livraria, faço a curadoria dos livros. Bom saber. Com essa pandemia, não conseguiu fazer um lançamento, mas quem sabe quando voltar, né, a gente consegue fazer um Vamos lançamento. programar para fazer lá na livraria. E como eu costumo dizer, quem for lá não vai. Eu não vou vender livro para ninguém. Eu vou oferecer sonhos que alguém dê um preço e a pessoa vai pagar pelo sonho que ela quiser comprar. Né? Esse aqui é um sonho que eu estou oferecendo aqui da Justara. Quem quiser adquirir esse sonho, está no site da Páginas Editora, está no perfil da Justara, tem na livraria Páginas. Então, se você está disposto a adquirir um sonho, né, que é um livro, então é só você ir num desses meios aí que você vai adquirir. E aí o preço que foi dado, você vai ter que pagar por ele. Não fui eu que coloquei, mas eu apenas ofereço um sonho para quem quiser. Então, muito obrigado, viu, Jussara? E é um sonho comum, né? É um sonho comum para todos nós, né? Salvar esse planeta Com nosso tão certeza, bonito. com certeza. Obrigada a Obrigadão, você. boa noite aí.